Você vai evoluir? Para evoluir, nós precisamos estar dispostos a mudar e alterar alguns de nossos condicionamentos neuropsicobiológicos e suas matrizes em nossa constituição. Mas o que são condicionamentos neuropsicobiológicos? Vamos iniciar falando sobre biomas para poder explicá-los. O que é bioma? Bioma é uma unidade geográfica e biológica que reúne um conjunto de vida vegetal e animal com características semelhantes. São regiões grandes com clima dominante que determina as principais características, como a flora, a fauna, a hidrografia e o solo. A unidade geográfica está dividida como um mosaico em 3 partes ou reinos: mineral, vegetal e animal, onde todos vivem em simbiose e prosperam, ou seja, ninguém é extinto, mesmo presa e predador. Todos vivem em equilíbrio dinâmico. A programação neuropsicobiológica determina as características de cada espécie e possibilita a simbiose, ou seja, a interação entre elas, compondo assim um mosaico. Mas o que são matrizes? Matrizes podemos dizer que são formas ou modelos. Cada espécie tem o seu conjunto de matrizes. Essas matrizes juntas determinam o padrão biológico, comportamental e emocional para a sua espécie, ou seja, determinam a aparência, como se comportar e reagir como indivíduo ou em grupo. Agora, falando sobre evolução, ela inicia por ser proativo e atuante na criação da nova realidade coletiva. A primeira evolução humana foi por instinto. A segunda deve fazer uso da razão. Para evoluir, precisamos desativar algumas matrizes, trocar o foco de outras e expandir alguns pontos em nossas consciências. Essas mudanças são um processo e não precisam estar concluídas para evoluirmos. Quando forem concluídas e integradas na realidade coletiva, o ciclo solidário terá atingido o seu ápice e irá iniciar o seu declínio para a nova evolução. Sem abrir mão das posições que ocupam na realidade materialista, porém destinando parte do seu tempo de forma solidária e colaborativa, o processo se inicia. Temos que começar imediatamente a criação da realidade solidária. Mas vejamos agora o que mudar em nossos condicionamentos. Matrizes que devem ser desativadas. Vejamos agora. Você é uma pessoa competitiva? Vamos pensar a respeito? A matriz guerreira é ativada para fazer uso da força, da violência, como forma de resolver divergências. A matriz competitiva é ativada para fazer o indivíduo competir por tudo, colocando suas necessidades pessoais em primeiro lugar. E a matriz territorialista é ativada para eleger um domínio geográfico como seu de direito. Por outro lado, temos a natureza do ego, que é sempre defender o indivíduo daquilo que considerar um ataque, e está ligado ao seu sistema de atração-rejeição. Quando a humanidade evoluiu, ainda por instinto, e a razão ainda era embrionária, servindo apenas para prover os meios para a ação, entrou no ciclo do ego ou materialismo. Com todas essas matrizes ativadas, isso formou uma combinação explosiva. O seu ego assumiu o controle, desejando ser o maior, o dono de tudo, o melhor, o mais forte, e buscando proteger o indivíduo de tudo aquilo que o desagradava, transformou aquele ser em um animal instável e extremamente agressivo. Assim, sob o comando de nossos chefes, invadimos e dominamos todos os biomas do planeta. Alteramos o equilíbrio dinâmico e modelamos o planeta segundo nossa vontade e o entendimento que possuíamos. Competitiva não é só a sua pessoa, competitiva é toda a raça humana, mas também é violenta, agressiva e continua territorialista, que agora chama de nacionalismo. Continuamos agindo segundo as características primitivas da raça humana. São condicionamentos neuropsicobiológicos ajustados para a época que ainda vivíamos nas árvores. A raça humana está em seus estágios iniciais de evolução. Portanto,
com um futuro ainda incerto. E você, já despertou? Se sim, está na hora de se levantar e buscar reorganizar o planeta para torná-lo mais evoluído. Para começar, desative sua matriz guerreira, desative sua matriz competitiva e desative também a sua matriz territorialista. Temos milhões de pessoas jogadas à própria sorte, sem acesso a alimentos, a moradia digna, sem acesso à saúde de qualidade e seus filhos sendo educados para uma realidade que em breve deixará de existir. Vamos fazer alguma coisa a respeito? Troca de foco. 5 matrizes não devem ser desativadas, mas devemos mudar os seus focos para alterar a forma como nos relacionamos com o nosso entorno, tornando as relações da raça humana mais evoluída. Essas matrizes ainda carregam padrões emocionais e comportamentais primitivos. Eram condicionamentos apropriados para a época em que ainda vivíamos nas árvores, e eram padrões funcionais naquela época. Contudo, mantê-las como estão se tornou disfuncionais nos tempos atuais. Com as novas habilidades e conhecimentos que a raça humana adquiriu nos últimos milhares de anos, temos condições de ajustar esses condicionamentos para assim evoluir, pois em última análise podemos considerar que evoluir é sempre substituir padrões mais primitivos por novos padrões emocionais e comportamentais mais evoluídos. A seguir vamos relacionar essas matrizes e falar o que fazer para atualizar o foco de cada uma delas. A matriz de orientação. O que é a matriz de orientação? Essa matriz é responsável por fornecer o caminho para orientar as nossas vidas, os nossos destinos, as nossas atitudes e posturas. Como somos condicionados a ser gregários com carência de chefes em nossa programação neuropsicobiológica, assim como os lobos, os elefantes, os coatis e milhares de outros, como seres gregários carentes de chefes que sempre viveram em grupo e seguindo as determinações de uma figura de poder, um chefe, o comportamento manada sempre nos acompanhou, desde os tempos das árvores. Evoluímos para o ciclo do ego, porém, continuamos seguindo o mesmo padrão emocional e comportamental. Criamos uma sociedade complexa, mas continuamos compelidos a fazer tudo que os chefes determinam. Em uma sociedade complexa, existem os chefes dos chefes, e assim vai. São centenas de chefes, e todos determinando o que devemos ou não fazer e decidindo nossas vidas. Continuam nos tratando como manadas. Os chefes declaram as guerras e nos obrigam a lutar. Cobram impostos e determinam como nossos recursos serão usados. Podem nos empregar ou desempregar, se não seguirmos as normas que estabelecem. Se não nos tornarmos normóticos seguindo suas determinações, suas leis e regras, seremos punidos. Normóticos seguem as normas. Você acredita que alguém deve dizer a você o que é certo, o que é errado, o que deve ou não deve fazer? Todos temos nossas crenças e escalas de valores. Esses são os nossos princípios, e traí-los significa trair a nós mesmos. Já não necessitamos que alguém nos aponte o certo e o errado, o que podemos ou não podemos fazer. Os princípios devem ser o nosso guia. Reunidos podemos determinar que princípios devem nortear o nosso pacto social, e para aprimorar o pacto social basta aprimorar os princípios pactuados. Não somos mais aqueles seres que viviam nas árvores. Devemos assumir o controle de nossas vidas de forma interativa e colaborativa. Com relação ao novo foco, no ciclo solidário, a matriz de orientação deve focar nos princípios, em lugar de focar nos chefes. Matriz de atividades. O que é a matriz de atividades? A matriz de atividades é a responsável por fornecer a motivação para a ação. Cada ciclo de consciência tem o seu fator motivador. Vivenciando o ciclo do ego ou materialismo, vamos buscar vencer, dominar e possuir, para nos sentir seguros, atendendo aos ditames do ego. Como a única forma de vencer é competindo, é lutando, no ciclo do ego lutamos por tudo, o tempo todo. Quando não estamos competindo em causa própria, nos divertimos assistindo às competições alheias. A competição é o foco e as necessidades do ego o fator motivador. Já no ciclo da segunda inocência, o ciclo solitário, vamos nos colocar em movimento seguindo o princípio da colaboração.
Sem os titanes do ego, já não temos a necessidade do confronto, da vitória, da luta. A colaboração para a construção do bem nos fornece a motivação para a ação. Com relação ao novo foco, mudar o foco das atividades da busca egóica pela competição para as atividades para o princípio da colaboração é a meta. Matriz tecnológica. O que é a matriz tecnológica? A matriz tecnológica é o conjunto de habilidades que permite o conhecimento e a modificação do ambiente para atender necessidades específicas da raça humana. Os primeiros sinais da potencialidade dessa matriz se fizeram notar nas habilidades artesanais dos australopitecos. Lógico que aproveitaram a vantagem anatômica e os dedos com o polegar opositor, possibilitando o movimento em pinça e ajustes finos, quando construíram garras e presas para deixar de ser um animal de fuga e passar a ser um animal de ataque, um predador. Se tivessem patinhas ao invés de mãos, ficaria um pouco mais difícil construir suas lanças e flechas. A inteligência espacial e o conhecimento do ambiente foram se desenvolvendo e se aprimorando ao longo do tempo. Hoje, o que era apenas uma habilidade artesanal é nomeado como tecnologia. Como o ego continua fomentando a busca pelo lucro, pelas vitórias, por possuir e por controlar, a raça humana seguiu sempre aperfeiçoando um sistema de armas e acabou por tornar-se o predador de todas as espécies, inclusive da sua própria. A chamada tecnologia é um grande avanço para a raça humana. O problema está no seu foco, com muitas matrizes primitivas ainda ativadas, somadas à capacidade tecnológica, colocam em risco o futuro da própria humanidade. Muitos humanos acreditam que o domínio das energias e as conquistas tecnológicas identificam a civilização evoluída. Contudo, a evolução, à medida que se afasta de seus estágios iniciais, deve seguir transformando as relações entre seus membros e com outros mundos em relações mais pacíficas, igualitárias e harmônicas. A tecnologia em mão primitiva é como uma arma carregada em mão de criança. Quanto ao novo foco, devemos mudar o foco da tecnologia do lucro e dominação para o bem-estar coletivo. A matriz de expressão. O que é a matriz de expressão? É o condicionamento, a matriz que determina a forma de se comunicar de cada raça e está ligada ao sistema individual de atração-rejeição, apontando para cada ser aquilo que é agradável, desejável e que deve ser atraído para si, assim como aquilo que é desagradável e indesejável que deve ser rejeitado. No ciclo da primeira inocência, quando ainda vivíamos nas árvores e usávamos a força, a violência para fazer funcionar o nosso sistema de atração e rejeição, assim como todos os animais ainda o fazem até hoje, não possuem a fala desenvolvida, ainda não desenvolveram a capacidade de comunicação e argumentação, e a razão ainda é embrionária. Todos os animais no ciclo da primeira inocência usam a força, a violência como forma assertiva para se comunicar, e esse é um padrão emocional, comportamental, funcional para a realidade da primeira inocência. Os humanos evoluíram para o ciclo do ego, o ciclo materialista, e continuam com essa matriz ativada. No início do novo ciclo, esses padrões ainda eram funcionais, pois a fala era pouco desenvolvida e usavam mais os instintos, pois a razão ainda era embrionária. A evolução humana continuou seguindo seu curso e o Homo habilis se tornou Homo erectus e seguiu sua evolução até o Homo sapiens. Hoje tem a fala e a argumentação bem desenvolvidas, o seu cérebro cresceu, a inteligência se elevou, as tecnologias integraram a comunicação humana, porém, a matriz guerreira, que faz parte da matriz de expressão, ainda continua ativada. O homem continua julgando assertivo fazer uso da violência para resolver suas divergências. Esses padrões emocionais e comportamentais tornaram-se disfuncionais. A manutenção desses padrões ativados, combinados com o avanço tecnológico, leva a raça humana ao risco de extinção. Esse quadro precisa ser rapidamente modificado. Um novo foco. Mudar o foco da matriz de expressão, do uso da força, violência, desativando a matriz guerreira, para o uso do diálogo e argumentação, ativando a matriz do diálogo e negociação, deve ser a meta. Matriz solitária. O que é a matriz solitária? A matriz solitária estabelece uma forma amorosa de preocupação e cuidado com o seu entorno e atua nos limites da sua consciência já expandida.
Em sua expressão máxima, já se tornou uma expressão imposta pelo caráter do indivíduo, onde para ele não existe mais outra forma de viver. Quanto mais expandida a consciência, maior será seu raio de ação e a qualidade dos cuidados oferecidos. O raio de ação da consciência expandida pode levar a pessoa a se preocupar de cuidar de uma comunidade, de uma cidade, de um país, um planeta e assim por diante. Quanto à qualidade dos cuidados oferecidos, a solidariedade pode partir do ato de dar uma esmola, passar a participar sistematicamente de grupos e organizações caritativas, chegando até a sua expressão máxima, onde não se limita mais a enxugar gelo e busca as razões primárias dos problemas para resolvê-los de forma definitiva. As ações expressando preocupação e cuidado devem estar dirigidas à realidade pessoal do indivíduo que solicite a sua ajuda, mas podem chegar a auxiliar na evolução da realidade coletiva de uma comunidade, de uma cidade, de um país ou até de um planeta, e assim por diante. A solidariedade mostrou sua presença na trajetória evolutiva humana, mesmo de forma ocasional, mas sem ela a humanidade não teria chegado aonde chegou. Um animal, no ciclo da primeira inocência, quando quebra uma pata, ele morre, e os humanos também morriam. Quando fósseis humanos foram encontrados com fraturas ósseas consolidadas, é uma prova que a solidariedade se manifestou naqueles seres. Significa que alguém cuidou, alimentou e curou aquelas feridas. Contudo, essa manifestação ainda hoje é ocasional, pois se manifesta apenas em momentos de crise, como uma enchente, o rompimento de uma barragem e outros eventos de grande repercussão. Quando logo os problemas iniciais estejam resolvidos, a preocupação e os cuidados cessam e não alcançam as causas primárias dos problemas para a resolução definitiva. Usar a expressão máxima da solidariedade com foco permanente resolveria em médio prazo todas as mazelas humanas. Novo foco. Mudar o foco do uso ocasional da solidariedade para um uso permanente em sua expressão máxima. A expansão de consciência. Devemos buscar expandir nossas consciências para modificar a matriz de relacionamentos, tornando nossas realidades pessoais e coletivas mais evoluídas. Cabe lembrar que o grau de evolução de um mundo é avaliado sempre em função da sua realidade coletiva ou pacto social. Mas para nos modificarmos, nos tornarmos outra pessoa, primeiro temos que saber o que mudar, para em seguida identificar os ganhos pretendidos na mudança, pois ninguém muda para perder. Mas vejamos que aspectos precisamos expandir em nossas consciências para nos tornarmos co-criadores da realidade coletiva mais evoluída no planeta, a chamada realidade de quinta dimensão ou ciclo solidário. Acessar e viver na realidade coletiva solidária já é em si o prêmio maior, que justifica toda essa mudança, sem contar que para muitos seres despertos, auxiliar na transição é a sua missão de vida. Vejamos agora cada um dos aspectos da realidade a serem expandidos. O nosso aspecto humanitário. Lembrando que ser humanitário não significa ser de direita, de esquerda ou de centro. Essas são classificações político-filosóficas da terceira dimensão. Não tem qualquer significado ou utilidade na quinta dimensão, pois a realidade coletiva no ciclo solidário é organizada de forma totalmente diferente da terceira dimensão. Ser humanitário na quinta dimensão ou no ciclo solidário é, antes de tudo, pertencer à raça humana, considerar toda a diversidade humana existente como uma riqueza para os relacionamentos. Quanto maiores forem as variedades, maiores as oportunidades de nos relacionarmos, de nos harmonizarmos e aprendermos com as diferenças. O nosso aspecto solidário. Lembrando que ser solidário não significa estar disposto a dar esmola ou participar de alguma instituição caritativa para assistir aos necessitados, pois essa postura divide a humanidade em dois grupos, sendo eles os que possuem bens e estão dispostos a ajudar, e aos carentes,
que devem buscar e receber essas doações, normalmente seguidas de uma preleção coletiva. Solidariedade não divide, soma. O homem solidário deixou que uma nova forma de amar fizesse morada em seu coração e isso alterou seu caráter. Ele compreende perfeitamente a lei do retorno e sabe que cada ser está onde suas escolhas o levaram. Assim não se limita a oferecer recursos materiais, como também não impõe as suas próprias crenças. Ao invés disso, busca entender a realidade pessoal da pessoa assistida e, a partir dos valores do outro, busca construir com ele novas possibilidades de escolhas e mudanças, sem retirar do outro o protagonismo ou a dignidade no processo. O ser solidário busca trabalhar sempre a alteração de realidades, tanto a pessoal quanto a coletiva. Assim sendo, busca sempre as causas primárias dos problemas, evitando aquilo que chama enxugar gelo. Para ele não basta combater a poluição e as enchentes, reduzir o desmatamento e as queimadas. É necessário reverter as mudanças climáticas, recompondo o equilíbrio do sistema planetário e reduzir a pegada ecológica humana no planeta, para níveis que respeitem a biocapacidade de regeneração, estimada em 1,8 hectares globais por habitante. O ser solidário, humanitário, serve à humanidade, não às instituições. O nosso aspecto libertário. O sentido do termo libertário utilizado aqui não deve ser confundido com seu uso no ciclo materialista, o ciclo do ego, onde fundamentou posições político-filosóficas como o anarquismo, o socialismo libertário e outras. Até porque tais posições só têm ressonância no mundo materialista, onde até mesmo a forma de amar se faz permear pelo poder, onde amar pode inspirar, elevar e proteger, mas também pode ser uma força que limita e aprisiona. No mundo solidário, ser libertário é amar a todos, inspirando, protegendo, cuidando, sem limitar ou aprisionar. Educar para a felicidade, para a responsabilidade social, com respeito às necessidades e desejos do outro. É entender que para que meus direitos sejam respeitados, também os outros os devem possuir iguais. Os princípios do amor racional e da racionalidade amorosa se fazem presentes em suas decisões e ações, sejam elas dirigidas a um único ser ou a um coletivo. É o amor que inspira e liberta. O nosso aspecto cuidador. Cuidar, restaurar os biomas do planeta e proteger as formas de vida existentes é a proposta, sendo que cuidar não é criar área de exclusão humana, criando as chamadas reservas ambientais. Os cuidados com as florestas nativas já constituem reservas ambientais. Temos que recompor os biomas, elevar o sequestro de carbono, criar áreas de interação homem e natureza, priorizando as culturas permanentes, a manutenção de nascentes e rios, eliminar o uso de combustíveis fósseis, repensar o consumo. A pegada ecológica humana está em média 2,7 hectares globais por indivíduo em média, ultrapassando a biocapacidade de regeneração. No nível atual de consumo, precisamos de 1,5 planetas para manter o padrão de consumo humano. O esgotamento dos recursos naturais do planeta é a única consequência natural e ocorrerá em poucos anos. Recompor o habitat humano deve ser a meta principal do cuidador. Restaurar e proteger o planeta, que é a nossa casa, que é o nosso mundo lar, é o nosso objetivo maior. O nosso aspecto compassivo. Ser compassivo é olhar o todo com distanciamento, sem tomar partido. Antes de tudo, é entender as posições e papéis de cada ator envolvido em uma questão, sabendo que dos seus pontos de vista, cada um deles se julga certo em função de suas diferentes vivências. Podemos dizer ainda que é agir em função do bem-estar coletivo, sabendo qual é a atitude mais sensata a ser tomada em cada situação. Lembrando que ser sensato na terceira dimensão de consciência
é diferente de ser sensato na quinta dimensão. Na terceira dimensão, temos a noção de vingança e punição como pano de fundo. Na quinta dimensão, temos a construção do bem, a construção da harmonia e a construção do conhecimento a partir das experiências como bem maior. O nosso aspecto colaborativo. Ser colaborativo é trabalhar juntos, sem competição, de forma deliberada e constante, compartilhando objetivos, resultados e alegrando-se com o bem-estar disponibilizado ao grupo. Se todos cuidarem de todos, ninguém ficará desamparado. A sabedoria maior é usar a lei do retorno em nosso próprio benefício. Se melhora um coletivo do qual faço parte, também sou beneficiado. A colaboração supera a competição, pois sem competir não há perda, não há carência, todos ganham. A colaboração também se alinha com os princípios 5D, tendo em vista que nos remete ao funcionamento do corpo humano e seus órgãos, onde o trabalho harmônico e colaborativo garante a funcionalidade e a manutenção da vida. Dúvidas? Faça contato conosco, que pode ser feito através de nossas redes sociais ou do e-mail ongevoluir2009@gmail.com ou ainda através do nosso site www.ongevoluir.com.br/fale conosco.